muito bom dia, nação. Logo cedinho já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês na manhã desta quarta-feira. Você que está indo aí para o seu trabalho, você que está indo levar o seu filho na escola, se preparando para sair para trabalhar, para ir para a escola, para a faculdade, nós vamos trazendo informações do Mengão para você assistir logo cedinho com a gente aqui no nosso canal. E o Flamengo está em preparação para a partida contra o Racing. O Mengão venceu o Vasco de uma forma extraordinária, 4-1 pelo Campeonato Brasileiro, e agora o foco total para vencer o Racing, para ficar confortável na Copa Libertadores da América. E nós vamos analisar aqui os comentaristas trazendo as informações e também sobre os novos reforços do Flamengo. O Mengão está se preparando para nesse mês trazer e chegar em reforços para a temporada 2023. Vamos analisar cada detalhe nesse momento, mas faz o seguinte, nação, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força, da torcida do nosso Flamengo. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui nós somos uma família e trazemos as informações e notícias todos os dias do Flamengo para vocês. Olha só um dado importante aqui, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você assiste nossos vídeos, você é flamenguista e não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN, canal João Guilherme, link na descrição. Bora para mais notícias do Mengão. Estamos de volta e o dia seguinte de uma goleada do Flamengo sobre o Vasco não é um dia qualquer. Vamos ver como foi essa terça-feira com o Pedro Henrique Torre e a Roberta Barroso. Valeu, pessoal. O Flamengo se reapresentou nesta terça-feira no Ninho do Urubu, depois da grande goleada de 4-1 sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro. Agora, torneio nacional fica de lado. Quinta-feira, jogo contra o Racing, 21 horas, transmissão da ESPN, partida muito importante pela Libertadores. O Flamengo é o segundo colocado do Grupo A, tem 5 pontos, 5 atrás do Racing, que tem 10, e logo atrás do Flamengo está o Nublense, que tem 4 pontos. Então, um jogo fundamental, o Flamengo tem de vencer essa partida, por isso trabalha para recuperar os 3 jogadores que ficaram fora da partida contra o Vasco. O Gabigol, uma lesão no quadríceps esquerdo, o Léo Pereira, coxa esquerda, tem uma lesão, e também o Everton Ribeiro, uma sinovite no joelho esquerdo, é uma inflamação no joelho esquerdo. Ainda sente um pouco de dor, mas acredita que tem possibilidade sim de estar em campo na quinta-feira. O Flamengo trabalha demais para ter todos esses atletas em condições mínimas que sejam para essa partida. É um jogo muito importante para essa temporada, então tem mais um treinamento nesta quarta-feira pela manhã no Ninho do Urubu, e aí depois ainda mais uma atividade na própria quinta-feira, que aí o Sampaoli vai definir quem são os relacionados para esse jogo contra o Racing. Sobre reforços, o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, esteve na CBF para o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense, confirmou que enviou uma proposta para o River Plate para contar com De La Cruz, meia uruguaio. Flamengo já buscando entendimento também com o Liverpool do Uruguai, que detém um outro percentual desse jogador, e já tem um entendimento ali com os agentes do atleta. Além disso, busca acordo com o Atlético Mineiro pelo Alan, o volante, e tem, claro, os acertos, na verdade, com o Rossi, o goleiro, que já esteve até no Rio de Janeiro, voltou para a Argentina para curtir um período de férias, e também Luiz Araújo, atacante que estava no Atlanta United. Não faz isso. Não faz isso com meu amigo Lucas Pedrosa, com meus amigos vascaínos. Eu não preciso dar azar. Eu não Peraí, deixa eu ajeitar o fantasma. Você tem que virar para essa câmera, fantasma. Agora estão vendo você. Mas o Pedrosa que tem que ver. Ai, meu Deus. Cuidado, Pedro. Ai, eu não tenho mais medo. Você já me assustou, agora eu tô equilibrada. Gente, isso é o pior
bate-bola? Porque eu tô tentando identificar até agora. Eu sou da Série B, da Série B. Esse fantasma tá ali, ó, rodeando São Januário. Entendeu, Esse fantasma tá ali. Estão tentando tirar, mas não estão conseguindo. Entendeu? Ó, é o fantasma da Série B. Meu Deus, crise no Vasco! Ai, Pedrosa, e agora, Pedrosa? Pode fazer isso? O fantasma quer abraçar. Mas pelo lado do Flamengo já podemos. O que? Ele não tá rindo, não, hoje. Ele está segurando. Eu gostaria de parabenizar os jogadores do Flamengo Pelo resultado e também pela pena que eles sentiram no segundo tempo e tiraram o pé no segundo tempo, senão seria um placar muito mais elástico. Isso aqui a gente está de acordo, né? Totalmente de acordo. Isso é nítido, gente. Eles Os jogadores tiraram tiraram o pé no segundo tempo. Por quê? Pena do Vasco? Isso não, isso é uma brincadeira da minha parte. É porque tem um jogo super decisivo na quinta-feira pela Libertadores da América. Mas hoje... Mas, se a gente for analisar o Flamengo, óbvio que fez uma partida impecável. Vamos lá. Parte física dos jogadores, você já vê uma melhora, uma evolução. Pulgar já domina a parte defensiva ali na marcação dele. Eu ia perguntar isso, como você volante. já vê evolução. São 8 jogos sem perder, São 8 né? jogos sem perder, 5 vitórias, 3 empates. Tudo bem, um empate ali com o Nublense, que merecia vencer. Merecia não, tinha a obrigação de vencer, acabou empatando. Mas tudo bem, você já vê uma evolução. Ontem eu falei aqui, esse jogo contra o Vasco seria importante para confirmar a boa fase do Flamengo. Sim. E confirmou, porque o Flamengo estava oscilando, diferentemente do Vasco, que não oscila, que só fica desempenhando de uma forma negativa. O Flamengo estava oscilando. Mas agora confirma a boa fase. Inclusive o Jorge Sampaoli, após a partida, ele falou que teve a famosa contundência, algo que ele estava tanto buscando desde quando chegou ao Flamengo. Porque dentro desses 8 jogos aí, em que o Flamengo não perde, né, são 5 vitórias e 3 empates, alguns são jogos em que o Flamengo não desempenha bonito, né? Mas é efetivo. Eu acho que você sabe a minha opinião em relação ao futebol e números. Mas teve volume. O importante é vencer ou se talvez empatar, se for um resultado bacana. Tem que ser efetivo. E esse, até aqui aí, nesses últimos 8 jogos, independentemente de jogar bem ou não, o Flamengo é efetivo e é isso que importa. Mas o São Paulo, ele quer sempre mais. Ele quer ser efetivo e ele quer desempenhar bem. Tanto e foi isso que ele viu isso. ontem. Ele falou isso. Teve contundência? Teve. O time jogou super bem? Jogou, mas eu ainda tenho alguns pontos a ajustar. Inclusive, fica uma elogio a São Paulo, porque parece que ele nunca está 100% satisfeito. E eu sou fã de profissionais assim. Inclusive, muita gente fala assim, não foi o Flamengo que jogou muito bem, foi o Vasco que jogou muito mal. Gente, o Flamengo soube aproveitar as oportunidades que o Vasco deu. Se a gente for analisar o gol do Gerson de cabeça, cara, o Arrascaeta, ele ajeita a bola, ele teve tempo de ajeitar a bola, o Gerson teve tempo de pedir, dá aqui, aí o Arrascaeta dá a bola lá exatamente onde o Gerson pediu e o gol de cabeça. Então, o Vasco deu espaço, mas o Flamengo, com a contundência que o São Paulo tanto gosta e tanto pede, soube aproveitar e massacrou o Vasco dentro do Maracanã. O São Paulo tem, inclusive, entrevistas bem diferentes do Barbieri, né? Fernanda, parecia que ontem quem tinha perdido de 4 era o São Paulo. Porque ele elogiou o time dele, mas em nenhum momento ele deixou de cobrar. Ele deu algum risinho ontem na coletiva? Zero. Nenhum. Zero risinho. Até porque se fosse pelo São Paulo ele nem estaria ali. Zero risinho. Pronto. O Flamengo que tem um bom retrospecto contra o Grêmio, que pensa aqui, o Flamengo se passar pelo Paranaense, e aqui a gente sabe a dificuldade, que pode pintar brincadeira de furacão nesse programa, pode, ou não também, vamos ver, vai ter um desempate. Ainda mais o segundo, a decisão sendo lá, a gente fala que como que o Atlético é um dos melhores mandantes nos últimos anos, de todas as competições em que ele participa, porque ele é muito forte na Arena da Baixada, o Atlético é um time muito forte lá. Se o Flamengo passa por aqui, que já é um caminho difícil, eu vou dizer, dos 3, o Atlético é o mais fácil para o Flamengo. Eu digo pelo momento e eu digo pelo retrospecto do Flamengo com esses 3 times aqui. O Atlético mais fácil? Mais difícil. Sim. Esses são mais fáceis. Eu falei mais fácil. Não, mais difícil. Não. Esses são mais fáceis. O Bahia, teoricamente, é o time mais fraco aí nesse chaveamento dessa quarta de final. Mas tem feito bons jogos com o Flamengo, mas né? Se a gente for analisar os outros adversários, é porque também a gente tem que levar em consideração que é mata-mata. Isso conta muito. Sim. Isso contou, por exemplo, no Corinthians. O Corinthians conseguiu a classificação em cima do Atlético Mineiro por conta disso. Mata-mata, jogo dentro da Neoquímica é totalmente diferente. Então a gente tem que levar em consideração isso. Eu vou discordar do Marcos Braz. Eu acho que ele tem que se preocupar sim. Eu também acho. Com o duelo no segundo duelo sendo lá, na Arena da Baixada. Isso preocupa muito.
Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer o resultado aqui no Maracanã, obviamente. Isso aí. Para depois pensar no jogo de lá, porque o Atlético Paranaense é um time extremamente enjoado. Você viu isso recentemente? Sim, claro. Não é fácil encarar o Atlético lá, não é por conta da grama sintética, não é isso. É porque os caras sabem jogar dentro de casa. Eles sabem utilizar o fator casa para poder vencer os duelos. E sabem jogar essa competição aqui de mata-mata, que é uma competição diferente. Pro lado de cá, Corinthians, América Mineiro, São Paulo e Palmeiras. Aqui, gente, clássico regional, joga pro universo. Vou te falar, aqui também não tem favorito não, tá? Porque embora o América Mineiro esteja lá embaixo no Campeonato Brasileiro, tem feito bons jogos. O América acabou de ganhar do Corinthians. Tem feito bons jogos. Eu acho que, tirando o Palmeiras, o Atlético Paranaense é o adversário mais difícil que você poderia pegar em todo esse confronto. Isso, exatamente. É Palmeiras, Atlético Paranaense e Por exemplo, se o Flamengo pegasse o Corinthians, pra mim seria melhor do que pegar o Atlético sem dúvida. Se o Flamengo pegasse o Grêmio, que tem o Soares, é melhor pegar o Grêmio do Soares. Não, eu falei, desse lado de cá, do canto de cá do Flamengo, esse é o mais difícil. Mas é isso, eu acho que você... Mas o Grêmio, querendo ou não, foi mal, Pedro, o Grêmio, querendo ou não, é um dos clubes que mais conquistou a Copa do Brasil. É copeiro. É copeiro demais. Mas copeiro demais. Lembra do último confronto em mata-mata do Flamengo com o Grêmio, que o Flamengo amassou? Não, sim, mas é porque assim, não dá pra levar aquilo em consideração. Não, mas a gente pode entender que às vezes aquilo vira uma chave, você sabe? Numa tradição de confronto. Eu respeito muito o Grêmio. Cara, o Grêmio pra mim é um time enorme em Copa do Brasil, mata-mata, eu respeito muito. Enfim, eu acho que eu sou totalmente contra esse pensamento do Marcos Braz. Óbvio que ele quis ali dar uma amenizada, mas é pra se preocupar sim. E aí, palpita aí. Eu vou dizer, vamos lá. Pra mim aqui vai passar o Corinthians, porque dentro desse tipo de competição, a gente viu até contra o Atlético Mineiro, né? Ele cresceu. Vamos ver se ele vai manter, né? Mas eu aposto no Corinthians, ali eu vou apostar no Palmeiras, aqui eu vou apostar no Grêmio e aqui eu vou apostar... Eita, fé! Olha que é difícil. Eu vou apostar no Flamengo, mas com muita dificuldade. Vai, Veneno. Vou lá, vou começar pelo Flamengo. Acho que o Flamengo passa também com dificuldade, mas passa. Grêmio, acho que o Grêmio passa do Bahia. Aqui eu tô na dúvida, mas acho que o fator camisa pode pesar Corinthians. E aqui Palmeiras passa. Palmeiras, América, Grêmio e Flamengo. Muito bem. Ninguém botou o Bahia, né? Eu quase botei. Eu olhei o Bahia, Bahia, me olhou. O Bahia tá muito mal. E ontem fomos ao Maracanã e vimos uma partida que fica na memória. Aquele jogo que, com certeza, ele não vai esquecer. E milhões e milhões e milhões que acompanharam também não. Flamengo 4, Vasco da Gama 1. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com uma goleada rubro-negra. E se nos últimos anos a gente viu confrontos entre Flamengo e Vasco, que mesmo o Flamengo sendo muito superior, ele não conseguia golear o Vasco da Gama, vencia, mas de maneira apertada, o Vasco venceu poucos confrontos. Ontem no Maracanã, o primeiro tempo foi um atropelamento, foi um massacre. O Flamengo de Jorge Sampaoli atingiu o ápice da sua performance até aqui ontem na primeira etapa. O Flamengo simplesmente fez 4-0 no Vasco da Gama, humilhou o time de São Januário, a própria torcida vascaína reconheceu isso, e foi uma atuação de gala. Pulgar, um grande achado do Flamengo, que vai cada vez mais se firmando como um titular absoluto, Gerson jogando muito bem na primeira etapa, Arrascaeta, como sempre, decisivo, Ayrton Lucas continua fazendo uma temporada espetacular, e aos poucos o Flamengo vai se encontrando. Só um detalhe que precisa ser observado. O Flamengo tem quinta-feira um jogo decisivo contra o Racing no Maracanã. E ele visivelmente tirou o pé no segundo tempo. Desacelerou. Se poupou para esse compromisso decisivo. Ontem não teve Gabigol, não teve Léo Pereira, não teve Everton Ribeiro, mas o Flamengo tem um elenco muito forte e com soluções para essas ausências. Mas o Flamengo deveria ter feito isso? Deveria ter tirado o pé? Deveria ter dado uma recuada, no seu ímpeto no jogo? Olha, muitos rubro-negros que eu conversei acharam que não, que o Flamengo deveria continuar indo para cima, jogando firme, jogando forte, para aumentar uma goleada em cima do Vasco da Gama, o que seria um placar histórico. E eu concordo com esses rubro-negros. Eu acho que a partir do momento que um time está em campo, ele tem que jogar bem e procurar dar o máximo até o final.
E ontem, se o Flamengo fez um primeiro tempo espetacular, no segundo tempo ficou feio, ficou esquisito, né? O time visivelmente parou de jogar. O Vasco até fez um gol num pênalti cometido pelo Gerson, mas não tem forças, né, para reagir. Gostaria de falar da situação do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E compreender o momento que passa a sua torcida. Porque o Vasco, há mais de 20 anos, ele vem sofrendo muito, são 4 rebaixamentos, times realmente que não são condizentes com a grandeza do clube, e aí vem uma parceria, vem uma SAF prometendo investimentos que foram feitos, mas mal feitos, né, minha gente? Porque o Vasco realmente tem um time nesse momento que é melhor do que o dos anos anteriores, mas é um time bem limitado e está provando isso. Apesar de ter começado bem o Campeonato Brasileiro, ter vencido o Atlético no Mineirão, empatado com o Palmeiras, empatado com o Fluminense, depois o Vasco entrou no seu ritmo normal, né? Um time realmente que tem muitas dificuldades. E ontem, acompanhando ao vivo no Maracanã, eu pude perceber isso. E essa derrota, ela tem um peso psicológico muito grande para o Vasco. O Vasco foi humilhado pelo seu maior rival, pelo Flamengo. E isso aí, para a autoestima vascaína, para jogadores, diretoria, torcida, tudo isso pega muito mal. E pode afundar o Vasco no campeonato. O Vasco é um seríssimo candidato a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Precisa reagir imediatamente. Agora, vai precisar contratar. A SAF, a 777, vai precisar gastar, porque vai ter um prejuízo muito maior se for para a segunda divisão. Então tem que gastar e contratar para o time do Vasco. E a torcida, que é fantástica, que sempre apoia o time, tem que continuar dando aquela moral, aquele apoio. Vai ser difícil, depois dessa marca dolorosa que ficou com a goleada do Flamengo por 4-1 diante do Vasco da Gama. Agora um detalhe, né? Não tem absolutamente nada a ver destruir São Januário. O que vai mudar a situação do clube? Né? Destruir o patrimônio, o histórico estádio de São Januário, tentar invadir, jogar bomba, quebrar tudo, isso aí, com todo respeito, é coisa de imbecil que não tem a menor noção do que está fazendo, né? Então, preocupação para os vascaínos e euforia para os rubro-negros. Será que o malvadão voltou? Vamos aguardar. Mas o Flamengo de Sampaoli tem potencial para jogar um grande futebol e disputar os principais títulos da temporada que vem por aí. Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Coloca aí o chaveamento. Vamos ver como ficou. Dá só uma olhada. De um lado da chave, teremos o vencedor de Bahia e Grêmio enfrentando o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Do outro lado, temos uma espécie de campeonato paulista, com o América Mineiro no meio. Olha lá, América Mineiro e Corinthians, o vencedor vai enfrentar quem passar do grande choque rei entre São Paulo e Palmeiras. Porém, não será fácil. E mesmo com o Palmeiras sendo o time mais consistente do futebol brasileiro, mais regular, eu digo que por ser um clássico pesado e o São Paulo estar se encontrando, não tem favorito. E tudo pode acontecer. Outro jogo que merece destaque já está na galeria dos clássicos do futebol brasileiro. E para variar, eles vão se encontrar na Copa do Brasil. Os rubro-negros, o furacão e o malvadão. É isso aí. Atlético Paranaense e Flamengo. De 2013 para cá, quando fizeram a final da Copa do Brasil,
Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram na Copa do Brasil em 5 oportunidades. Tá toda hora acontecendo esse jogo, incrível. Em 3, o Flamengo se deu melhor, inclusive na última edição, em 2022, quando eliminou o Atlético na semifinal. E em 2, o Atlético Paranaense se deu bem. Se lembra da semifinal de 2021 no Maracanã? Pois é, Renato Gaúcho era o técnico, deu furacão. E também no Maracanã, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo de Jorge Jesus, que iniciava o trabalho. Mas em compensação, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2013, no início da era Bandeira de Melo, em cima do Atlético Paranaense. E depois com o Domi no comando, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense da Copa do Brasil com um jogo em que o Hugo Souza pegou um pênalti dentro da Arena da Baixada. É uma partida muito interessante de 2 times que fizeram a última final da Libertadores da América. O Atlético manteve a sua base, agora dirigido pelo Paulo Turra, é um time cada vez mais competitivo no futebol brasileiro, e o Flamengo está se encontrando com o Jorge Sampaoli. Promete ser um duelo espetacular, muito difícil, muito disputado, mas acho que o Flamengo tem mais qualidade e tem aí uma possibilidade um pouco maior de superar o Furacão, que com certeza não vai deixar barato, não será uma brisa e vai incomodar o Flamengo. São duelos espetaculares de Copa do Brasil que nós vamos acompanhar. Quero saber a sua opinião. E aí, quem vai passar, hein? Quem vai para a semifinal da Copa do Brasil? Em quem você aposta? Diga aí nos comentários. Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. E o Flamengo vai enfrentar o Racing. Precisa da vitória para poder ficar tranquilo no grupo da Libertadores da América e ficar com a vaga aí para a próxima fase, as 8avas de final. E eu gostaria que você já fizesse o seguinte, vai nos comentários rapidinho e arrisque o palpite para essa partida entre Racing e Flamengo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo aqui para vocês.